Bom dia a todos. Bom dia, Jefferson. Bom dia. Bom dia. Jefferson. Então vamos dar início, né? Primeiramente, é uma honra recebê-los aí, mais uma reunião sobre o modelo aí de regulamento padrão para o serviço de água e esgoto, né? Um assunto de extrema importância para cada autarquia, para cada departamento. Então, sem mais delongas aí, então agradecemos mais uma vez a participação de vocês, também a participação do nosso amigo Marlon Barbosa, né? E passo a palavra para ele, para que possa estar conduzindo aí mais uma reunião desse assunto aí do regulamento padrão dos serviços de cada município. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado a todos vocês que estão presentes conosco nesta bela manhã, dia 19 de janeiro de 2023. E hoje, tendo a satisfação de transmitir nossa reunião diretamente aqui da sede do nosso querido consórcio SPAR, nossa casa de saneamento, que também representa as autarquias paranaenses nessa missão de trazer um saneamento de qualidade para toda a população dos seus consorciados. Uma alegria muito grande. Hoje, junto comigo, a minha assistente Gabriela, que está aqui conosco, para verificar as perguntas de vocês, que vão ser feitas via chat, ela vai estar atenta aqui, me retransmitindo as perguntas, e nós iremos dar continuidade à nossa 11ª reunião sobre análise desse regulamento padrão dos serviços, conforme eu já disse a vocês. São ideias que nós passamos aqui a respeito do regulamento, para que vocês possam desenvolvê-las total ou parcialmente nos municípios em que vocês estão, já que, como eu já disse em outras oportunidades, o regulamento ele é customizável. Então, tem coisas que se aplicam para uma cidade, que podem não ser aplicadas para outra, mas, no geral, nós procuramos trazer disposições que possam ser aplicadas a todos. Inclusive, ontem, respondemos uma solicitação do município de Tupãssi, que está presente aí, né? Isso, o Tiago está aí, presente em Tupãssi, justamente abordando isso, que muitas questões devem ou deveriam estar no regulamento, e quem quiser pode nos pedir, pode pedir para a Gabriela, pode pedir para mim, para o Jefferson, para o André, para a equipe toda nossa, está à disposição de vocês, pode nos pedir essa minuta padrão para vocês olharem, analisarem, verificarem aquilo que cabe, que não cabe, e depois que vocês concluírem, esta é a versão que melhor nos agrada, submetam aqui ao consórcio SPAR, que nós faremos uma releitura para submetermos à aprovação da nossa entidade regulatória, que é o nosso Conselho Superior de Regulação, inclusive do qual a Gabriela é a presidenta do nosso Conselho de Regulação, para que seja, então, implementado e iniciado no município de interesse de vocês aí. Bom, antes de mais nada, vamos fazer um encontro aí naquele mesmo esquema, 1h15, 1h10, dependendo do andamento aí. Eu vou iniciar a minha fala de hoje com uma pergunta que rolou no grupo de WhatsApp do consórcio SPAR. Se você não está no grupo de WhatsApp do SPAR, peça para ser incluído. Lá sempre tem notícias, troca de informações, e é muito importante essa troca de experiências entre vocês e entre nós também. Uma pergunta que foi feita pelo Samay de Andirá, uma colocação que foi feita pelo Glauco, nosso querido diretor Glauco, gente amicíssima nossa, que está sempre à frente de algumas questões de saneamento, e perguntou no grupo. O Glauco não está presente, não, eu acho que não está, mas Andirá está, né? Andirá acho que está presente aí, se não estou enganado. Então, o Glauco fez uma pergunta essa semana lá no grupo do WhatsApp do SPAR, que é a seguinte, né? Há alguma legislação no município de vocês aí, nos municípios de vocês, a respeito da vedação de construção, perfuração de poços artesianos? Essa pergunta foi essa semana no grupo. Você lembra, né, Gabriela? Essa semana fizeram essa pergunta no grupo, e eu não respondi naquele momento, porque eu sabia que haveria um outro momento como esse aqui agora, e vou respondê-la agora, chamar a atenção desse ponto para vocês, tá? Na verdade, minha gente, onde há rede pública de abastecimento de água,
não se pode ter outra fonte alternativa para que você tenha água na sua residência, tá? Não pode ter poço onde tem rede. Isto independe de legislação municipal, porque está expresso na Lei Nacional de Saneamento Básico, no seu artigo 45, caput e parágrafo 1º. Então, nós temos lá, no parágrafo 1º do artigo 45, vou ler para vocês aqui, que na ausência de redes públicas de saneamento básico, isso englobando água, esgoto, né, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final de esgotos sanitários. Observada que norma? A norma editada pela entidade reguladora, CISPAR, e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. Então, onde tem rede, não pode ter poço. E onde não tem rede, caberá à entidade reguladora, CISPAR, definir casuisticamente a solução para aquela situação, que vocês, inclusive, nos direcionarão. Nós saberemos a partir de vocês. Ó, nós temos ali uma localidade que não tem rede, e como que vai disciplinar isso? A entidade reguladora do saneamento que vai disciplinar. Portanto, o sujeito não pode sair perfurando poço, à torta direito, e mais, os poços atualmente existentes, porventura existentes, estão em situação de irregularidade. Aí, o que vai acontecer? Nós não sabemos. Cada cidade vai administrar da melhor forma como lhe convier. Pode ser uma denúncia para o órgão ambiental, pode ser uma iniciativa da prefeitura, claro que vai criar uma confusão danada, né, na cidade, mas cada um fará aquilo que julgar necessário, já que isto está irregular. Então, a pergunta é, onde está o fundamento? Artigo 45, caput e parágrafo 1º da Lei 11.445, de 2007, que os senhores poderão aplicar independentemente de ter isto no seu próprio ordenamento jurídico e com observação de que farão o que com isso, que já existe, né, os postos que já existem. Bom, cada um vai decidir aquilo que melhor lhe aprouver dentro da sua competência municipal e dentro, claro, dos seus problemas sociais de cada cidade. Tá feito esse esclarecimento? Nós vamos, então, compartilhar o conteúdo da tela com vocês. A partir deste momento, eu já não mais vou vê-los, portanto, qualquer interrupção, façam via chat, Gabriela vai me falar, ou então interrompam via áudio, que daí eu consigo atendê-los. Nós paramos aqui no parágrafo único do artigo 63, no dia 6 de dezembro, e nós daremos prosseguimento aqui com um aspecto muito relevante, que inclusive até foi objeto de pergunta de Tupanci ontem, né? A questão de determinação do consumo. Determinação do consumo, onde existe uma série de problemas, inúmeros problemas, né? Eu, dentro das minhas atribuições de auxiliar às ouvidorias das entidades reguladoras, deparo-me com um grande contingente de problemas relacionados a contestações de faturamentos. Mais uma vez eu digo a vocês, quaisquer ocorrências relacionadas aos assuntos envolvendo os consumidores, por favor, registrem tudo, fotografem o que for possível, abram OSs, qualquer atendimento, registrem, porque os consumidores têm uma presunção de boa-fé. Lembrem-se sempre disso. De modo que nós, enquanto prestadores, é que deveríamos desconstituir essa presunção de boa-fé do nosso consumidor, tá bom? E isso se aplica também para a determinação do consumo. Então, a água fornecida pelo prestador, coloca o nome da autarquia, departamento, secretaria do município, deverá, sempre que possível,
ser medida por hidrômetro. E sempre que possível aí, é até uma permissibilidade para uma conduta que hoje não se admite mais, né? A gente tem que ter hidrometração na cidade. É que ainda temos algumas circunstâncias, algumas situações muito específicas de algumas cidades que ainda não hidrometram todos os seus usuários. Então, por isso que é sempre que possível. Mas, preferencialmente, deveríamos retirar esse sempre que possível aí. Então, deve ser medida sempre que possível por hidrômetro, e a tarifa será referente ao consumo líquido pela diferença entre as duas últimas leituras. Observado, claro, o consumo mínimo, quando você cobra a tarifa mínima, que é o nosso padrão de cobrança, ou avançar para aquele modelo que eu já comentei com vocês algumas vezes, com alguns talvez não, porque estão agora tendo contato com isso, mas aquele modelo de tarifa básica operacional que nós ainda não temos implantado aqui no Paraná. Em Minas, Espírito Santo, nós, inclusive eu trabalho nesses dois estados, estamos fazendo isso com relativa frequência, implantando a TBO, que nada mais é do que uma assinatura básica do serviço de água e esgoto, que não está atrelada a um consumo mínimo de água. Então, você paga para se conectar ao sistema. O que é muito interessante, né? Porque evita uma série de problemas aí, outros, em relação a discussões de consumo mínimo, mas você arbitra um valor para se conectar ao sistema e depois você vai pagando metro a metro consumido. Consumiu um, paga um, consumiu dois, paga dois, assim por diante. Inclusive, esse modelo é muito bem visto pelas promotorias de justiça, que têm observado grande justiça social em relação a isso, sobretudo para as pessoas que consomem patamares abaixo do patamar mínimo, né? Bom, parágrafo primeiro. O período de consumo poderá variar a cada mês em função da ocorrência de feriados, final de semana e de acordo com o calendário de faturamento do prestador aí. Aí o parágrafo segundo vai tratar de um período máximo e um período mínimo, intervalos em que deve ser feita essa leitura. O prestador efetuará a leitura e faturamento em intervalos superior a 26 dias e inferior a 34 dias. É algo fixo que deve ser fixado nesses dias aqui? Não, isso pode variar de acordo com a tua autarquia, com o teu prestador. Este aqui é um período que normalmente nós verificamos os regulamentos dos prestadores de serviços de saneamento. E de acordo com o calendário e cronograma anual que devem ser publicados no site do prestador. Dificilmente você vai publicar isso aqui, mas é interessante que publique, até porque você tem um outro elemento muito importante na prestação de serviço de saneamento, que é a carta de serviços ao usuário, né? Pouca gente está lembrando dela, mas é uma obrigação, que está na Lei 13.460, de 2017, tá? Você tem que ter a carta de serviços ao usuário, onde vai constar publicamente, acessível no site da prestadora de serviços, todos os serviços que são feitos pela autarquia, o tempo médio de duração, como funciona para requerer, preço, quanto custa a tarifa. Aí vocês me dizem, nossa, mas que trabalho que vai dar? Realmente, é trabalhoso mesmo. Tem autarquias que atendem mais rápido o serviço, outras têm um prazo maior, outras têm um prazo menor. Vai variar de acordo com cada tipo de regulamento. Então, por exemplo, esse aí, ó, leitura feita no intervalo de 26 a 34 dias. Pode ser que uma outra autarquia tenha de 25 a 32, de 25 a 30. Então, você vai colocar isso customizado na sua carta de serviços ao usuário. Para terem uma ideia boa de como é essa carta, que ainda não teve contato com ela, embora eu acredite que todos vocês tenham tido contato com ela já, mas se não tiveram, por favor, entrem no site do SAI de Marechal Cândido Rondon, nosso querido SAI de Marechal Cândido Rondon, que a carta de Marechal, eu diria para vocês que é impecável. Fruto, claro, do trabalho maravilhoso que é feito na Marechal Cândido Rondon, que fez uma carta primorosa. Entrem lá no site, deem uma olhada, e quem sabe, né? Pede lá para a Rose
mandar até por Word depois para vocês aí, para de repente utilizarem o texto, né? Quem sabe ela manda para vocês aí, com certeza vai mandar, porque a Rose é um amor de pessoa. Mas então vejam só vocês que tem já modelos disso. Vocês podem utilizar esses modelos que já estão consolidados aí ao longo desses anos, tá? Parágrafo 3º. O prestador, aí coloquem como quiserem aí o nome do prestador, poderá fazer faturamento pelas médias de consumo dos últimos 12 meses. Aqui é outro aspecto customizável. Tem médias de 12, tem médias de 6. Geralmente a de 6 é mais usada, tá? Essa de 12 é até uma exceção, mas aí pode variar de acordo com cada interesse de vocês. Inclusive de forma proporcional a determinado período, desde que devidamente autorizado previamente pela entidade reguladora. Ou seja, nós temos que aprovar este regulamento e aprovar essa forma de fazer essa média, visando ajustes ou otimização do ciclo de faturamento. Então, veja, quando o regulamento é passado para o CIS para analisar, nós iremos autorizar esse dispositivo que tem a ver com o consumo pela média. Entretanto, a forma de calcular a média geralmente é objeto de um outro tipo de documento, de uma deliberação do órgão regulador, que vai autorizar especificamente como é que você vai calcular essa média de cálculo nesse ciclo de faturamento. Porque há situações que têm que ser normatizadas. Vou dar um exemplo muito claro para vocês aqui. Se você tiver um vazamento oculto em dado mês, o vazamento oculto permite que você calcule pela média. Se você colocar o vazamento oculto no cálculo dessa média, a média posteriormente vai ficar muito alta quando você for recalcular algo pela própria média. Então, essas situações têm que ser devidamente disciplinadas numa norma específica para que o usuário não seja penalizado. Caso típico, citado aí, né, por alguns dos nossos consorciados, quando existe, né, uma sujidade na rede de água, que você tem que lançar um grande volume de água fora, a pessoa lança pela torneira dela, então isso aumenta a média. Então, são situações que têm que ser devidamente equilibradas através de um cálculo correto para que você tenha uma média correta. Isso tudo numa resolução específica, que inclusive tem parâmetros técnicos para tal, tá? E o calendário de faturamento, parágrafo 4º, será fixado de maneira a manter o máximo de 12 faturas por ano. E se eu não emitir a fatura, né? Deixar de emitir uma fatura? Pois é. Se você deixar de emitir uma fatura, pode ser que você venha a perder receitas e dificilmente você vai conseguir recuperar, porque também tem a questão da consolidação da situação do consumidor perante aquele prestador de serviços, né? Ah, mas a pessoa deveria saber que não emitindo a fatura no mês tal, ela vai ter a fatura no outro mês? Sim, mas dificilmente as pessoas estão ligadas nisso no dia a dia. Então, se você não emite uma fatura em determinado mês, como já aconteceu aí ao longo do tempo, já vi autarquia que emitiu faturas no número de 11 por ano, por exemplo. Se você emitir uma fatura, para recuperar aquilo, é praticamente irrecuperável. Até porque teria que ter todo um recálculo daquilo, porque você acumulando 60 dias de consumo, você vai invadir faixas mais altas de preço. Então, fica muito complicado recuperar isso. Então, tem que ter cuidado para emitir 12 faturas por ano. Parágrafo 5º. O primeiro faturamento proveniente de uma ligação nova não será feito com menos de 15 dias de consumo considerado entre a data da ligação e a leitura da rota. Por isso que tem que divulgar o calendário de leitura, né? Dentre outras coisas, para esse tipo de situação aqui, né? Então, o calendário de leitura, a rota de leitura, está aqui, ó. Você vê, ó. Já tem uma data que é importante em relação à leitura da rota, tá? Artigo 65. Não sendo possível a apuração do volume consumido em dado período, o faturamento será feito pela média de 12 meses, ou pelo consumo mínimo da categoria de usuário, no caso de consumo médio ser inferior àquele. Já é uma situação disciplinando a cobrança em relação a essa média. Parágrafo 1º. Em caso de ocorrência de portão fechado ou de difícil acesso, onde constatado posteriormente o consumo real mensal menor que o consumo médio faturado, poderão ser realizados de ajustes até o mínimo da categoria. Esse artigo aí está aí por uma questão funcional, que a gente sabe que nós temos muitos prestadores nossos que enfrentam situações como essa, porém isso não deveria mais estar aí. Já falei para vocês e reitero. Nossos medidores têm que estar em locais de leitura
independentemente do desejo do nosso usuário. E para isso, nós temos aqui, no CESPAR, um procedimento operacional padrão de instalação de medidores, que eu recomendo que vocês o sigam, porque essa situação aí, embora exista, não é mais desejável que ela exista, porque nós não podemos ter uma situação de portão fechado que nos impossibilite de ler o hidrômetro ou de difícil acesso. Nós temos que ter uma situação de total acesso do nosso medidor para que o nosso leiturista possa fazer. Parágrafo 2º. Ocorrendo a troca de hidrômetro, inicia-se um novo histórico para efeito de cálculo de consumo nos termos deste artigo. Artigo 66. Esse é um dos artigos mais relevantes do dia de hoje, que eu atendo 80% de ouvidoria se dá nesse artigo aqui. A elevação do volume medido decorrente da existência de vazamento visível na instalação predial é da inteira responsabilidade do usuário. Quando que o vazamento vai ser considerado visível? Não temos uma regra jurídica. É uma regra fática que vai depender muito da inspeção que o nosso operador, que o nosso leiturista, o encanador, o auxiliar vai fazer no imóvel, tá? Ele tem que fazer uma constatação, fotografar isto e relatar isto de uma forma muito nítida para que não fique caracterizada uma arbitrariedade nossa, porque o usuário fatalmente vai reclamar do consumo excessivo. E vai lá, pô, mas esse mês veio 180 metros cúbicos para mim. Ou como eu vi essa semana, né, uma casa em que teve um consumo de 338 metros cúbicos no mês. É água para mais de metro, né? A conta do cara, esse caso foi para R$6.000, porque era uma concessionária estadual, né? R$6.000 de conta. 338 metros cúbicos de água. O cara vai reclamar, né? E aí você vai ter que dizer, não, ele não tem razão, porque foi um vazamento visível. E nesse caso, se não estou enganado, deixa eu ver, era um vazamento visível. Um vazamento visível. Então, não teve redução de conta, teve parcelamento, então não teve redução. Então, atentos a isso, tá? Documentem isso. Porque vai chegar aqui na ouvidoria, e a Gabriela vai recepcionar essa reclamação de vocês, e vai ver, vai mandar para mim, nós analisaremos e verificaremos. Olha, mas infelizmente é visível. Ou então, não tem prova em contrário, né? Você não vai conseguir provar que o vazamento não era oculto. A gente tem que provar o contrário do nosso consumidor, do nosso usuário, tá? Nós vamos falar assim, mas o CESPAR é ruim. Não, não é que o CESPAR é ruim. A gente tem que fazer a aplicação de acordo com os princípios jurídicos que regem o assunto. Se você não consegue comprovar que o usuário está errado, você está errado. Parágrafo 1º. Para fins de aplicação deste artigo, considera como vazamento visível aquele de simples verificação, tais como canos rompidos com vazamento aparente, vazamentos em torneiras, vasos sanitários, defeitos na boia da caixa d'água, placas solares e outros. Aqui são exemplos. O rol aqui não é fechado, ele é apenas exemplificativo, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, você tem outras situações semelhantes a essa que caracterizam o vazamento visível. Parágrafo 2º. No ato de revisão vistoria, será notificado o usuário, dando ciência da situação da ligação, se possui ou não vazamento interno visível, para que o usuário providencie os reparos necessários às suas custas, eximindo o prestador de possíveis responsabilidades de elevação do consumo. Então, o sujeito vai lá e reclama do consumo. Você vai ter que marcar uma vistoria. Aí sim vai ter que marcar uma vistoria. Né? Porque se ele não deixar fazer vistoria, aí também vai ficar contra o regulamento aqui. Você vai lá, faz vistoria e verifica. Olha, tem um vazamento aqui aparente. Você vai ter que arrumar, vai ter que notificar o sujeito. E mais ainda, ele vai ficar responsável pela elevação do consumo que já houve e as próximas também. Artigo 67. Verificando-se uma elevação exagerada do consumo em relação à média do usuário, com exceção da hipótese prevista no artigo anterior, que é o vazamento aparente, o volume faturado poderá ser calculado pelo consumo médio nos últimos 12 meses, desde que observados os seguintes procedimentos. Aí nós vamos fazer uma exceção a vazamento visível e nós vamos considerar um recálculo pelos últimos 12 meses nestas situações que estão colocadas aqui abaixo. Primeiro, se constatada a existência no hidrômetro, o prestador providenciará imediatamente
reparos ou medidas necessárias, bem como efetuará a substituição da conta na forma prevista no caput deste artigo, ou seja, pelos 12 meses, pela média, ou 6 meses, como entenderem. Claro que isso aqui depende de uma aferição. Se o exame está com defeito, você vai partir de uma aferição. E hoje eu até posso dizer um pouquinho melhor, com mais propriedade, porque eu tenho visto isso constantemente no Rio Grande do Sul, né, onde nós regulamos a companhia estadual, que tem um volume muito grande de clientes, né, que dificilmente um hidrômetro encaminhado para aferição dá resultado negativo, e sempre dentro do padrão. Claro, o hidrômetro dentro das normas técnicas da BNT, né, que recomenda-se gavela 5 anos, né, que é o tempo médio do hidrômetro. Se bem que tem hidrômetros mais antigos ainda que estão dentro da média. E quando dá erro para menos, e nunca para mais, porque desgasta, né, vai marcando menos. Então, mesmo assim, vai ter que fazer aqui uma verificação do hidrômetro. Então, dificilmente vai ter hidrômetro marcando a mais. Segundo, outra situação que nós temos aí de revisão pelos últimos 12 meses. Se constatar a existência, agora sim, ó, de vazamento oculto, invisível, dentro dos limites da propriedade do usuário, a conta será substituída, na forma prevista no caput do artigo, ou seja, pela média, devendo, então, o usuário providenciar o reparo imediato de suas instalações, comprovando-a para o prestador, sendo que o consumo entre a data da vistoria e o reparo será de sua inteira responsabilidade. Aqui, então, vejam, senhores, que não é tão simples assim. Tá? E aqui eu vou chamar a atenção para algo que eu ouço de vez em quando, de alguns diretores com os quais eu tenho uma relação um pouco mais próxima, que eu acabo conversando sobre esse assunto aqui. Não que isso se aplique para algum de vocês que está aí. Mas veja só o que acontece. Às vezes a pessoa vai lá na autarquia com consumo exagerado e o diretor me relata o seguinte: então, doutor, ele veio aqui reclamar comigo e eu troquei a conta dele. Ah, mas trocou a conta dele com base em quê? Ah, que tá muito caro, né? Coitadinho, a pessoa tem problema lá na casa dela e eu troquei a conta. Gente, vocês não podem fazer isso, não. Se eu estiver sendo visto na câmera, eu estou na câmera aí, galera? Tá me vendo na câmera? Tá também? Isso, então, olha aqui, ó. Não dá, gente, para fazer isso. Não dá. Não dá para trocar a conta do usuário, porque o usuário foi lá reclamar e não, coitadinho. Entendemos a situação social de cada um. Claro, mas não é assim que funciona. Tem que ter critério. E mais, se você for denunciado por isso, porque trocou a conta do usuário porque ele foi lá pedir, artigo 10, sem querer botar medo em vocês, não de mim, mas o artigo 10, inciso 10º, mentira, inciso 10, que é assim que se lê, né? Inciso 10, não 10º, artigo 10, inciso 10, da lei de improbidade administrativa, não coloquei medo em vocês, tá? Diz que é ato de improbidade administrativa renunciar renda. Está renunciando renda, fazendo isso, trocando uma conta sem fundamento. Você pode ser punido pela lei de improbidade administrativa. Tá? Então, tome cuidado com isso. Diga. O Emerson de Japurá, ele fez um comentário. Ele disse que os SAMAIs geralmente não têm condições de ter uma bancada de aferição de hidrômetros. Aí já é um outro problema, né, envolvendo a estrutura dos SAMAIs. Eu me recordo que há um tempo atrás chegou até aqui no CISPAR, a bancada de aferição de hidrômetro, né? Não sei se tem hoje, acho que não tem mais. Mas é uma questão que pode ser resolvida em nível gerencial, seja pela própria autarquia. Agradeço muito o comentário do meu querido amigo Emerson Viduto Menotti, de Japurá, grande parceiro. Lembre-se sempre, estou no saneamento por causa do Emerson. Ele me apresentou o saneamento em 2003. Então, é possível, Emerson, resolver o problema individualmente, no SAMAI, claro que é caro, ou coletivamente pelo consórcio CISPAR. É uma questão de se falar com o nosso querido coordenador geral, o senhor Ariel, que está na sala ao lado ali. Aliás, saiu um pouquinho. Mas falar com ele para verificar se existe uma resolutividade disso coletivamente, quem sabe, né? Mas tem que ter, viu? Tem que ter. E mais,
esse vazamento oculto aí agora, falando dele novamente, tem que ser comprovado. Olha só, como é que funciona o vazamento oculto? O cara chega com a conta a mais lá no Samai e você pega aquela conta, ele vai reclamar do consumo, você faz uma vistoria no imóvel dele para verificar se realmente a situação é de vazamento oculto, você automaticamente o notifica para reparar aquilo e ele deverá levar para o SAMAI, para o SAAI, ou para o SAEMA, né? Ou para a Água de Sarandi, ou para o SAEC, lá de Caloré, vai levar isso para que você, então, comprove que ele reparou. Somente com a constatação do vazamento invisível, com a comprovação do reparo, é que você vai fazer a média para ele. Vejam só, não é aleatório, tá? Isso é muito importante. Onde tem vazamento oculto? Você sabe melhor que eu. Geralmente é gramados, né, jardim, que você não consegue ver e tal. Embaixo da casa, às vezes tem alguma coisa. Mas geralmente é gramados, né, a área externa, que você não consegue identificar. Terra geralmente consegue, né, porque terra você vê barro formado, né, agora grama não. Então, situações de vazamento oculto, dentro de casa, às vezes tem, já aconteceu de ter dentro lá da laje, acontece. Então, as situações são as mais variadas possíveis. E é interessante, agora uma coisa casuística, no Rio Grande do Sul, a gente se depara muito isso nos processos de ouvidoria, existem empresas, né, caça-vazamento, chama a empresa. Os caras vão lá e fazem o serviço de verificação de vazamento e emitem um laudo, bem legal. Aí a gente geralmente pede o laudo, né, de quem foi lá verificar e a gente constata que realmente foi vazamento oculto e dá o desconto para o usuário, tá? Mas é isso, não é aleatório, tá? Achei que a Gabriela tinha me chamado, mas não foi um acidente aí, né? Tá certo. Um bicho. Parágrafo primeiro, próximo faturamento. Após as providências previstas nos incisos anteriores, corresponderá ao volume efetivamente medido a partir da revisão, quando se tratar de responsabilidade, aliás, vazamento de responsabilidade do usuário, ou da realização dos reparos necessários, quando se tratar de responsabilidade do prestador. Então, veja só. O próximo faturamento após as médias vai considerar o volume medido a partir da revisão, quando se tratar dessas situações de vazamento ou de responsabilidade do usuário, ou que ficar a cargo do próprio prestador. Parágrafo segundo. Para fins de aplicação deste artigo, se considera como vazamento oculto invisível, aquele impossível de ser detectado por mera verificação visual, tais como tubulações prediais rompidas, sem vazamento aparente e outros. Terceiro, parágrafo terceiro. Ixi. No ato de revisão de vistoria, será notificado o usuário, dando ciência da situação da ligação, se possui ou não vazamento interno oculto invisível, para que o usuário providencie os reparos que sabe das suas custas, eximindo o prestador de possíveis responsabilidades de elevação de consumo após esta checagem pelo fiscal. Já comentei isso com vocês. Parágrafo quarto. Caso seja apurada alguma sobra quantitativa de consumo de água resultante do vazamento oculto invisível, identificado na data da leitura, que gerou consumo fora da faixa, na data da revisão, o próximo faturamento poderá ser revisado. Parágrafo quinto. Aqui é importante. Fica estabelecido que poderão ser revisadas, no máximo, uma fatura ou duas faturas, se comprovada a sobra de que trata o parágrafo anterior, dentro do período correspondente a 12 meses para as solicitações de usuários que alegam o valor alto da conta decorrente de vazamento oculto. Ou seja, limitando as revisões a uma fatura ou duas faturas. Até ficou estranho, né? Deveria ser ou uma ou outra, mas o que importa do artigo aqui é a limitação a esse pedido de revisão por vazamento oculto. Você pode optar por várias soluções, colocar um número de revisões possíveis, colocar que não vai ter outra revisão dentro de um ano, quer dizer, um ano só, uma revisão só, ou colocar que é indefinido, que depende de cada circunstância. Eu orientaria a colocar um número fixo de revisões, no máximo 2 por ano, 1 por ano, porque senão o sujeito fica muito negligente, né, em relação à situação de um vazamento oculto, tá? Então, eu sou favorável a uma limitação. Eu me lembrei agora que, citando mais uma vez o caso do Rio Grande do Sul, nós não temos limitação. A companhia não limita. Você pode pedir um monte de revisões ao ano, embora
pedir várias revisões para o vazamento oculto, vai acabar trazendo uma presunção que o usuário é relapso, né? Então, você vai, no mínimo, quando se deparar com um processo de ouvidoria, olhar de forma mais atenta para o processo. Querendo ou não querendo, o processo é feito de pessoas, né? E a gente olha as questões pregressas das pessoas que estão nos pedindo, que estão nos pleiteando alguma coisa. Então, você pega um processo de ouvidoria que o usuário teve vários problemas no decorrer da vida dele com a autarquia, seu olhar é outro. Você pega um usuário que nunca teve nenhum problema, o olhar é um olhar diferenciado, né? Você pega ali, como tive já exemplo disso, de vazamento oculto, de uma senhorinha de 90 anos que nunca deu problema para a autarquia, você vai olhar de uma forma diferente. Agora, você pega vazamento oculto, uma pessoa que costumeiramente tem problemas com o prestador, você vai olhar de outra maneira. Bom, parágrafo 6º. O usuário não terá direito à revisão da fatura referida no caput desse artigo se for comprovada sua má-fé ou negligência. Está vendo? Interfere, né? Com a manutenção das instalações prediais sob sua responsabilidade. 7º. Parágrafo 7º. Realizada a revisão e dada a ciência ao usuário, caso este não tenha reparado o motivo que causou o consumo extraordinário, será cobrado de forma integral o consumo registrado pelo medidor. Claro. Se ele não reparar, ele está concordando com a sua negligência. Então, a penalidade dele é cobrar dele o que é devido a ele. Dele, aliás, né? Devido ao prestador. Parágrafo 8º. Havendo deferimento da efetiva troca da conta referida no caput desse artigo, após os procedimentos de revisão, caso a fatura esteja vencida, será alterado o vencimento para o primeiro dia útil posterior desse procedimento, eximindo o prestador de estorno de multas futuras se o usuário não proceder ao pagamento da conta antes do vencimento. Então, é importante alertarem o usuário disto, né? Que vai vencer, caso passe do vencimento, esse procedimento de revisão vai vencer no primeiro dia útil posterior à verificação e essa revisão foi deferida. É importante comunicar, ó, foi deferida a sua revisão, a fatura aqui venceria no dia 13, vai vencer amanhã, no dia 20. É importante avisar para ele isso aí, tá? Aí, claro, vai depender de um operacional muito bem feito aí, vai, evidentemente que vai. Mas isso é uma questão operacional de cada autarquia. Pode ser feito ali isso via telefônica, contato via WhatsApp, via e-mail, né? Eu tenho visto, tomando esse exemplo da Estadual do Rio Grande do Sul, que é maior, né, que é uma companhia grande, muita comunicação via e-mail, muita comunicação via WhatsApp, tudo registrado no próprio processo, tá? Eles dão print na tela e colocam junto com o processo, de avisar o consumidor de que ele deu ciente. Então, tá lá tudo cientificado. Bom, parágrafo 9º. Se a fatura discutida já tiver sido paga e houver o deferimento pela troca da conta, o valor excedente deverá ser devolvido nas suas faturas. Claro, isso é evidente. 10. Caso a revisão da conta seja indeferida, ou seja, após as vistorias não seja constatado nenhum problema que justifique a troca do volume faturado, o usuário ficará responsável pelo valor integral faturado e mais multas provenientes da falta de pagamento. Até porque o sujeito pode usar isso de má fé, né? Tudo isso daí, gente, é importante que vocês avisem o usuário, né? Ó, você vai pedir revisão? Beleza. Tem certeza que vai pedir revisão? Sim. Por quê? Porque se caso for constatar a revisão não cabe, você terá que pagar tudo e se a conta estiver vencida, mais os atrasos decorrentes da falta de pagamento dessa conta. Bom? Artigo 68. O volume faturado também poderá ser recalculado pela média na ocorrência das seguintes hipóteses. A primeira, já comentamos que não se pode mais ter hoje em dia. Impossibilidade de acesso ao hidrômetro, podendo o usuário providenciar o pedido de mudança de padrão a fim de possibilitar o acesso à leitura do hidrômetro. Essa aqui é uma exceção que eu não gostaria de ver mais sendo citada pelos nossos queridos prestadores de serviço. Segunda situação, erro de sistema ou na execução do serviço. Aqui pode acontecer mesmo, pode acontecer. Terceiro, erro de leitura, que é comum até, porém, que deve ser evitado a todo custo, né?
Infelizmente, nossas tecnologias de leitura, sem que precise de um leiturista, são muito distantes ainda, economicamente falando. Existem, mas são muito distantes, economicamente falando. Então, a gente pode ter, sim, erro de leitura, que ocasiona problemas na medição, o que poderá levar a um recálculo do volume faturado. Tá, primeiro. Doutor, o Tiago Barbosa levantou a mão. Tiago, você quer falar de Tupanci? Nosso querido Sá, Tupanci? Ô, Marlo, volta um pouquinho ali no inciso 1. Eu tô com um problema meio de internet aqui, daí tá caindo direto, daí eu não consegui pegar a explicação ali. Na impossibilidade de acesso ao hidrômetro. De acesso ao hidrômetro, isso. Aqui no caso, no nosso município, a gente, quando tem hidrômetro impedido, né, de fazer leitura, e vai fazendo aquela média, quando chegou na leitura X e lá no hidrômetro conseguiu fazer a leitura realmente e deu um consumo menor, aí sim há a possibilidade de alterar. Mas caso lá no hidrômetro ainda esteja uma leitura maior do que está registrado no sistema, aí não tem para onde fugir, né? Tem que ser cobrado. Na verdade, quando você vai pela média, quando você consegue fazer o recálculo, pode dar a situação de ser menor que a média ou maior que a média, né? Pelo que está ali no nosso regulamento, se for inferior à média, você pode ajustar isso depois com o consumidor. E quando for acima da média, também está ali previsto que você pode acertar isso aí, pode ajustar isso aí na próxima leitura. Agora, é um problema muito sério, porque se for a menos, o sujeito vai reclamar. E você tem condição até... Vou até colocar um dispositivo no regulamento ali, dizendo, olha, se for constatado depois da... Não está nem aqui, mas se for constatado que após o cálculo pela média, o consumo for menor do que efetivamente praticado, você poderia até, eventualmente, se tornar valores para o consumidor, ou o contrário, poderia colocar ali. Se você tiver uma leitura ali que revele que foi acima da média, você vai recuperar isso aí em tantas faturas do nosso consumidor. Não vai poder fazer de uma vez também, porque é sacanagem com o consumidor. Se bem que ele próprio, né, provocou isso. Tem isso também. São vários lados aí para se ponderar. Por isso que o regulamento ele é um padrão e não é fechado. Então, veja, se você considerar que você pode ter uma média bem abaixo do consumo real, o justo, de repente, seria você recalcular e pulverizar isso para ele. Só que também não é justo porque ele próprio deu impossibilidade de acesso ao hidrômetro. Então, são várias questões para ponderar. Aí, casuisticamente, Tiago, é que a gente vai definir isso de acordo com o que cada prestador nos orientar em relação ao seu pedido quando a gente for analisar o regulamento. Agora, o fato é que tudo isso deve ser evitado. Com o quê? Com acesso incondicional ao hidrômetro. E aqui, mais uma vez, eu repito, o que é importante repetir. Acho até que eu escrevi sobre isso no LinkedIn. Acho que eu escrevi. Depois acesse lá o LinkedIn, Marlon Barbosa. Quem não tem LinkedIn, por favor. É uma importante ferramenta. E quem tem, vão lá, no Marlon Barbosa. Eu escrevo várias coisas lá, tem vários papers lá sobre saneamento, né? Podem ver lá. E eu até escrevi sobre isso, de que você não pode penalizar o sujeito por ele não deixar você entrar na casa dele. Então, essa história, por exemplo, que a Sanepar faz, né? Inclusive, fizeram até, no caso do meu pai, isso, de entrar na sua casa para verificar que a questão do corante lá em relação à rede de esgoto, pode fazer aquilo. Não pode fazer. Porque a casa é asilo inviolável do cidadão, está na Constituição. Ele deixa entrar na casa dele quem ele quer. Ele não é obrigado a deixar ninguém do SAMAI entrar, ninguém da Sanepar entrar, ninguém da Sabesp entrar, ninguém. Se você tiver que fazer uma verificação, se ele está jogando algum detrito que não deveria na rede de esgoto, está jogando água da chuva na rede de esgoto, tem que se dar um jeito técnico, eu nem sei se tem, minha prezada engenheira Gabriela, que está aqui na minha frente, não sei se tem, mas tem que ter um método técnico de verificar isso lá fora. Não dentro da casa dele. Não dentro, mas lá fora. Porque dentro ele deixa entrar quem ele quiser. E mais,
Você não pode dizer, não deixou entrar, multa. Como a Sanepar faz, inclusive. A Sanepar faz isso, tá? Faz porque eu vi. Peguei do meu pai para fazer. Multou meu pai. E eu falei para o meu pai não deixar entrar. Eu falei, não deixa entrar. Vamos ver o que acontece com esse negócio. E multaram. Eu recorri, tal. Curiosamente, a multa caiu, porque eu fiz o recurso. E foi até... Nem chegou aí para a GEPAR. Ia para a GEPAR, acabou no indo, porque a própria Sanepar me ligou, dizendo, não, a gente vai reconsiderar, e blá, blá, blá. Eu falei, claro que vai reconsiderar, né? Evidente que vai considerar. Então, reconsideraram e não aplicaram a multa. Mas não pode multar o sujeito que não deixa entrar na casa, tá? Tem isso aí. Então, não dá para ter esse inciso primeiro, viu, Tiago, meus queridos amigos, de impossibilidade de acesso a dano. Então, quanto problema que gera com uma coisa tão simples. Tão simples. Tá? Então, não pode ter esse negócio aí. Mas, como tem, ainda tem, a gente vai procurar ajustar essas questões de consumos que fiquem abaixo da média, com a possível recuperação disto, ou acima da média, também com a possível recuperação disto, de acordo com cada interesse de cada autarquia que nos direcionar ao seu problema. Vocês sentem isso na cidade? Como é que geralmente se comporta a situação do usuário? E relatem para a gente. De repente, o Tupanci tem uma situação que normalmente se verifica com os usuários, em Japurá tem outra, em Jussara tem outra, em Andirá tem outra, e assim vocês vão relatar para nós customizarmos o regulamento de acordo com a situação específica de vocês. Parágrafo primeiro. Doutor, diga. Só uma perguntinha Quem bem está rápida. falando comigo? A Natália. De onde, Natália? Do Samai de Santo Antônio do Paraíso. Ô, Natália, que bom falar com você. Ô, doutor, só uma perguntinha bem rapidinha. Ontem aconteceu um caso desse. A gente explicou para o usuário que ele deveria deixar livre acesso para a gente poder ver o hidrômetro. Mas, assim, ele fala que dava para ver, e no fim a gente não conseguia fazer a leitura. Nesse caso, a gente explicando para a pessoa, é bom a gente notificar, mandar uma notificação para a pessoa, e caso a pessoa não, mesmo assim, não arrume o hidrômetro, não deixa visível, é possível a aplicação de multa? Como eu te disse, né? O que eu orientaria a fazer nesse caso aí? Indo pelo princípio que eu disse da inviolabilidade, né, do asilo aí, da pessoa, da casa da pessoa, não se admitiria uma multa por uma conduta relacionada a isso, já que ela tem o seu lar ali como inviolável. O que eu consideraria fazer nesse caso, Natália? Deu impossibilidade de leitura, faz pela média, que é o que normalmente todos os regulamentos fazem, faz pela média, e, ao mesmo tempo, notifica o usuário para fazer a instalação do hidrômetro, a alteração do hidrômetro num lugar visível para a autarquia em determinado tempo e ponto final. Agora, se no teu regulamento tiver algum tipo de penalidade, ainda que ela seja, na minha visão, irregular, você vai ter que aplicar porque está no regulamento, e você não pode descobrir teu regulamento. Embora eu acredite que essa penalidade, se a pessoa recorrer, por exemplo, se é para o CESPAR, a gente vai até reconsiderar, verificar isso daí, se realmente vai aplicar ou não. Mas aplica a multa do regulamento, porque deve estar no regulamento. Embora eu recomende que se faça um trabalho para que as pessoas façam a instalação do hidrômetro de acordo com o procedimento operacional padrão que a gente tem aqui no CESPAR, que é um local totalmente acessível, sem que você necessite de qualquer tipo de auxílio do morador para que você consiga fazer a sua leitura. Então, a orientação que eu dou é essa. Faz a média, notifica, para num prazo de, se não tiver um prazo no regulamento, coloca um prazo aí de 90 dias, para que a pessoa requeira essa alteração de padrão. Se ela continuar não fazendo, você vai aplicando o teu regulamento. Se tiver multa nele também, vai aplicando, embora questionável, mas você vai aplicar exatamente aquilo que está no teu regulamento, porque, afinal de contas, você não deve descumpri-lo. Mas, volto a dizer, isso não deveria acontecer. E, em última hipótese, Natália, para complementar minha fala, talvez para evitar de vez o problema, há a possibilidade, eu não sei se você esteve presente nas reuniões anteriores nossas, acho que talvez
Em algumas, sim, em outras não, né, Natália? Mas, acho que não, doutor. acho que não em todas, né? Foram já 10 anteriores, né? Mas teve uma reunião nossa, que a gente pegou uma parte do regulamento aqui, em que nós dizíamos o seguinte, que é possível que o próprio prestador altere o local do padrão de ofício, faça isso por sua própria iniciativa também, com seus próprios custos, para tornar o hidrômetro medidor perfeitamente identificável, tá? Sob pena de, aí sim dá, suspender o fornecimento da água se o sujeito não concordar. Então, você vai dizer, olha, nós vamos notificar você para que você mude o padrão voluntariamente. Pode até colocar na notificação. Caso você não o faça, né, nós o faremos e modificaremos. Aí o sujeito não faz nada e não permite que você faça essa mudança, porque depende de um padrão que ele construa lá, uma muletinha, alguma coisa, para você colocar lá. Então, você vai suspender o fornecimento de água para ele, porque ele não cumpriu com uma determinação constante em regulamento. Os regulamentos aí, né, os procedimentos operacionais padrão de instalação de hidrômetro, requerem uma paredinha para isso, e preferencialmente o hidrômetro colocado externamente no muro com aquela cúpula de vidro, né? Ou de acrílico, como queiram, né? Coloca ali. Então, você tem totalmente acessibilidade, só que o sujeito tem que construir a muletinha. Ele não faz isso, então você vai suspender o fornecimento de água para ele. Então, soluções para isso tem, Natália? Você quer complementar alguma coisa, Natália? Não, só isso. Muito obrigada, tá? Ficou entendido para você? Ficou bem esclarecido. Qualquer dúvida que tenha, por favor, direcione-a para nós aqui no Consórcio SPAR, tá bom? Sim, muito obrigada. Nós não queremos vocês com dúvidas. Com problemas não tem como, né? Vocês vão continuar tendo problema todo dia. Mas nós não queremos vocês com dúvidas e que não consigam resolver os seus problemas dentro da mais estrita legalidade procedimental. É para isso que nós estamos aqui. Bom, vamos lá então. O parágrafo primeiro, esse, então, é inconcebível, né, em pleno século XXI. Na ausência de medidor, o consumo poderá ser estimado em função do consumo. Nem fico animado para ler o resto. Médio presumido para cada categoria de utilização, que é inconcebível não ter medidor de consumo. No final de contas, vocês vivem disso, né? Vocês vendem água. Seria a mesma coisa que a gente ir ali, para quem conhece Maringá aqui um pouco, na nossa querida concessionária BMW Mini Barigui, e falar, me dá essa BMW aí. Quanto custa? Nada, é sua. Pode levar, não custa nada. Está vendendo e não cobra pelo que está vendendo. Não é a mesma coisa a água aí. Você está vendendo água e não cobra pela água. É a mesma coisa. Claro que a BMW custa bem mais caro, né? Evidentemente. Mas é a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Então, onde não tem hidrometração, é um absurdo. Se diretor de autarquia fosse eu admiro muito vocês, porque vocês são pessoas abnegadas, porque diretor trabalha muito e é pouco valorizado. Mas se fosse eu diretor de autarquia, primeira coisa, não tem hidrometração, eu vou colocar hidrometração. Primeira coisa que eu faço. Antes de qualquer coisa, é arrumar um dinheiro, colocar não sei de que maneira, na autarquia, vou colocar hidrômetro, porque você está deixando de arrecadar o recurso precioso que você deveria arrecadar. Tá? Então, esse aqui, tá aqui porque ainda existem situações muito casuísticas disso aqui, mas eu nem gostaria de comentá-lo mais. Parágrafo 2º. Na hipótese de impossibilidade de acesso à hidrometuração do usuário, caso em futuras leituras haja possibilidade do acesso ao hidrômetro e a confirmação da leitura real, lá, é o caso aí, estou passivo. O usuário se responsabilizará pelo acúmulo da leitura, ou seja, a diferença entre o consumo real e o consumo faturado no período em questão. Eu coloquei aqui, pode colocar no período máximo e fazer uma penalidade que desestimule a ação do usuário. Até uma penalidade, como eu falei, não é muito adequada, muito cabível, até porque esse assunto aqui está escrito antes de eu fazer aquele artigo que eu publiquei, tá? Então, até eu diria mais uma vez a vocês que penalidade não seria cabível, mas poderia até fazer uma penalidade, né? De repente o usuário recorre, outros não recorrem, e de repente a penalidade ficaria muito mais pedagógica do que propriamente repressiva. Embora eu questione muito a questão da penalidade aqui. Mas
vocês têm essa possibilidade de fazer o acúmulo de leitura e cobrar do usuário a diferença e colocar até um período máximo em que vocês podem fazer essa cobrança, porque não pode ser indefinida. Lembre que a relação de consumo é uma relação muito imediata, não pode deixar, consolida isso ao longo do tempo. E aqui, até me ocorreu uma coisa importante. Não sei se tem advogados, colegas presentes aí assistindo a nossa... Aliás, tem advogado presente. Mas é uma questão até para falar com os advogados das autarquias, que é a seguinte, tá? A prescrição contra e a favor da administração pública é de 5 anos. Então, em tese, bem em tese, você teria 5 anos para cobrar algo de alguém. Só que aqui entra uma questão importantíssima, que é uma nova visão do direito, que é uma visão funcionalista e social, na boa-fé objetiva da aplicação do direito. Objetivamente falando, não é crível, não é de bom senso, não é correto, do ponto de vista social, que você cobre um acúmulo de leitura do sujeito 2 anos depois do que aconteceu. É algo inimaginável. Inimaginável. Porque aqui se opera uma questão jurídica muito importante, que é, até em latim isso, né? Chama-se suppressio e surrectio, em latim isso, que é uma consolidação de uma situação que a boa-fé indica para nós que não deve ser revista por questão de bom senso. Então, consolidou na minha vida, eu não paguei aquele acúmulo. Eu não estou preocupado com o acúmulo 6 meses depois, 1 ano depois. Então, não é possível que o SAMAI, SARAI, me cobre isso. Embora exista a questão da prescrição, não é razoável que ele me cobre. Tá? Então, atentos a isso, tá, gente? Atentos a esse prazo. Para terem uma ideia do que eu estou falando exata, nós deveríamos cortar água apenas da fatura relativa ao mês imediatamente anterior. Não olharam com espanto aí agora? Fizeram caras espantados? É verdade. O STJ diz isso. Que somente a fatura do mês anterior é que deveria ser objeto de corte. E não de 3 meses, 2 meses, 6 meses. Mas nós cortamos. Arbitrariamente. Por isso que a consolidação da situação é o que se impõe. Este costume de cortar no último mês deveria ser implantado porque o STJ entendeu justamente isso, que consolida na situação da pessoa a questão de você não cortar depois de algum tempo. Então, deveria ser imediato, porque ele tem a exata correlação entre o não pagamento e o corte. De modo que, se você for cortar depois, já caiu, digamos assim, no esquecimento que está na boa-fé objetiva. E o duro é que tem gente que acontece isso, né? Que às vezes esquece de pagar e tal, tudo mais, se não corta, o sujeito se surpreende um dia com um corte lá relacionado a, ou com uma notificação, né, relacionada a um débito de 3, 4, 5 meses atrás, que nem vai pagar mais. Então não dá, gente. Tem que ser meio que imediatista em relação de consumo, tá? Doutor, Oi. O site Marechal Cândido Rondon tem uma dúvida. Diga. Quando você fala sobre recalcular a fatura, tendo em vista apenas vazamento oculto ou invisível, tem uma dúvida. Alguns usuários chegam aqui no SAI e pedem recálculo por ter esquecido a torneira ligada. Nesse caso, é desperdício, porém, quando chegam falando que o usuário tem Alzheimer e esqueceu 3 dias a torneira ligada. Como proceder? Seria visto como uma questão social? Questão social é previsto em lei ou regulamento? São perguntas muito pertinentes. Obrigado pelo site Marechal Cândido Rondon, querido site Marechal Cândido Rondon. Orgulho do nosso Paraná. Vejam só, situações específicas de saúde, sociais, não entram no regulamento de serviço de água, tá? Nossa situação é muito objetiva. Para ser bem sincero, a nossa situação é a seguinte: passou no hidrômetro, está devendo. Essa é a nossa situação.
cabe ao usuário comprovar para nós algo diferente disso. Quando o sujeito vai no site de Marechal Cândido Rondon ou em qualquer outro prestador de serviço e diz, olha, eu esqueci a torneira aberta, já de cara não vai caracterizar vazamento invisível. De cara. Mas supondo que ele não fale e vá lá dizendo que tem um vazamento na minha casa porque a conta não pode ter vindo desse tamanho, você vai mandar uma vistoria lá. E a vistoria vai verificar o que está acontecendo. E vai verificar, vai procurar, vai verificar e vai constatar que não tem vazamento. Então, vai ficar também caracterizado que o usuário não tem direito a esse recálculo. Ele é que tem que comprovar que existe esse vazamento oculto e, inclusive, né, juntando a comprovação do conserto para que aconteça este refaturamento. Agora, voltando aí na pergunta de Marechal Cândido Rondon, como eu disse, situações sociais não podem ser tratadas dentro da autarquia, não dessa maneira. Tá? Não dessa maneira. Você pode ter tarifa social, comprovado por meio de laudo da assistência social, pode, mas não na própria autarquia, com critérios da autarquia, verificar questões sociais. Se existe uma impossibilidade de pagamento de uma pessoa que tem Alzheimer, que seja hipossuficiente, e deixou a torneira ligada 15 dias seguidos, sem fechar, você vai ter que dizer para a pessoa assim, olha, infelizmente nós não podemos fazer nada, porque nós somos prestador de saneamento, para nós o que passa na torneira é o que é devido, é claro que vocês vão falar isso com todo o cuidado do mundo, né, para a pessoa, evidentemente, claro que não vão gostar, mas vão falar com todo o cuidado do mundo, e vão direcionar a pessoa para a Secretaria de Assistência Social da cidade, que tem um programa de benefícios eventuais para pessoas hipossuficientes cadastradas e que vai, sabe, não acontece isso na minha cidade, mas deveria acontecer, e que vai pagar a fatura dela para o SAI, porque tem recursos para isto. Toda a cidade tem programa de benefício eventual. Tanto é que, o que acontece quando tem um consumo excessivo de luz ou a pessoa não pode pagar conta de luz? Vai na assistência social. Não é assim que funciona? Mesma coisa de água, deveria ser assim também. A prefeitura iria fazer o pagamento para este beneficiário, em nome dele, para sanar o problema. É o que deveria acontecer. Não se resolve isso na autarquia. Mas, vocês vão fazer, indicar para a pessoa a assistência social. E o máximo que vocês podem fazer também, em caso de vazamento visível, não oculto, é parcelar o débito. Isso é comum, isso pode. Tá? Inclusive, lá, a estatal do Rio Grande do Sul, a Corsan, faz isso. Lá tem, dizendo que quando não é vazamento oculto, tem a possibilidade de parcelar em 12 vezes o débito. Aplicável uma vez ao ano, esse parcelamento. Dá para fazer isso, tá? Mas não trata social na autarquia de acordo com o julgamento que vocês até desejariam fazer. Tem que ser tratado em nível institucional no município, tá? Inclusive, eu me lembro, aproveitando, né, que o pessoal da prefeitura de Sarandi está nos assistindo agora, eu me lembro que em Sarandi nós tínhamos ou temos uma lei que foi feita em 2009, eu acho, quando eu estava lá, no 2008, estava na Água Sarandi até naquela época, em que havia um procedimento para não cobrar as faturas de água, subsídio mesmo, das pessoas hipossuficientes. Mas fizemos da maneira correta. A pessoa tinha que ir na Secretaria de Assistência Social se cadastrar, demonstrar a situação de hipossuficiência, que daí, então, iria haver o benefício, o pagamento da fatura pela prefeitura para a Água Sarandi. Mas não que isso seguisse, seria pago pela prefeitura. A pessoa não iria pagar, mas a prefeitura iria. Então, vejam só, esse assunto é muito importante, tá? Subsídio tem que tomar muito.
coisa errada. Agora está ligado de novo, né? Então, vamos lá de novo para o nosso momento aqui. Então, veja que, voltando a falar, a fatura, aliás, a fatura não, as tarifas são fixadas pelo CISPAR com aprovação do nosso Conselho de Regulação, do qual era presidente, independentemente da vontade do prefeito ou da prefeita do município. Entra obrigatoriamente no ordenamento jurídico municipal. Então, não há que se falar mais, o prefeito não quis. Não, agora é automático, tá? E isso foi aprovado em assembleia aqui no CISPAR, a assembleia na qual estavam vários prefeitos presentes, tá? Parágrafo único. A tarifa compreenderá, e outra coisa também, né, que a gente está muito agora evoluído aqui no CISPAR, todas as nossas tarifas são objeto de estudos econômicos. Agora a gente tem todo o estudo econômico feito, bonito, bacana, fundamentado, muito legal. Quem quiser ter acesso aos estudos que são feitos, entre na página do consórcio CISPAR e poderá ser visto lá o que nós fazemos. A fatura compreenderá despesa de funcionamento, depreciação, provisão para devedores e amortização de empréstimos, constituição de fundo de reserva para investimentos, necessidade de aumento econômico e tecnológico do prestador, manutenção do equilíbrio econômico e financeiro. Nós temos também a resolução número 38, do CISPAR, que disciplina formas e documentos necessários para o encaminhamento dos pedidos de reajuste e revisão. Nossa equipe está à disposição para auxiliá-los em relação aos esclarecimentos dos documentos que são necessários. Pô, Mar, mas é um monte de documento. Gente, infelizmente tem que ser, porque estamos mexendo com o interesse... Muda de novo? Deixa eu ver aqui. Alô, som, voltou? Voltou, Gabriela? É um problema de cabo aqui, ó. Acabei de descobrir. É o cabozinho que está soltando aqui. É que eu me mexo demais, eu acabo batendo no cabo. Mas se cortar de novo, você me fala. Então, nós temos uma resolução. É muito documento? Mas a gente mexe com o interesse da coletividade. Nós temos que ter uma segurança muito grande, porque as pessoas serão compelidas a pagar valores maiores, e o que é mais importante, vez ou outra, esses valores são contestados por parte de Associação de Consumidores, Câmara de Vereadores, PROCON, enfim, usuários um pouco mais gabaritados, aí que tem conhecimento técnico. A gente tem que ter toda a fundamentação para ir lá e sustentar a tarifa. É por isso que nós temos que ter todo o estudo com documentos robustos para cobrarmos as nossas tarifas, tá? Doutor, o Tiago tem uma dúvida. Esse regulamento dita algo sobre parcelamento? Aqui em nosso município ainda não tem nada referente a parcelamento de água. Tiago, pode ter, e o lugar certo para ter é no regulamento. E muito me assusta também quando autarquias ou serviços de água fazem parcelamentos sem fundamentação, que é muito comum, tá? Muito comum. O sujeito chegou ali e parcelei para ele. Mas parcelou com base em quê? Aí fica lá o nosso querido grilo, fazendo cri, 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 cri. Não dá. Tem que ser parcelado com base em critérios de legalidade, tá? E o regulamento é o lugar correto para isso. Vai estar ali. E é por isso que ele passa pelo regulador. Porque é um assunto relacionado à regulação. 70. Isso está na lei de saneamento. Diferenciação de tarifa segundo categoria de usuário e faixa de consumo. O valor da tarifa, estudo tarifário, pauta tarifária, critério para a realização do reajuste de revisão tarifária serão os estabelecidos pela entidade reguladora. Segundo, o prestador adotará os subsídios tarifários determinados pela entidade reguladora. Isenções, subsídios, tarifa social, somente com a aprovação do regulador. Tá? Não existe outra maneira. Diga, Gabriela. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está vindo do meu lado, né? Está ouvindo certinho? Estão me ouvindo? Se estiverem me ouvindo, façam uma. Sim, doutor. Então, vai ver que foi por uma pontual do Emerson, às vezes lá também na internet em Jacurá. Artigo 71. As tarifas referentes a cada categoria serão diferenciadas segundo as diversas faixas de consumo.
devendo, em função desta, serem progressivas em relação ao volume faturado. Claro, porque um dos princípios da Lei Nacional de Saneamento Básico é a inibição ao consumo supérfluo. Então, categorias mais altas, claro que pagarão mais alto, e também a gente presume que quem consome mais água, em tese, teria mais poder aquisitivo para pagar mais por aquela água que é consumida, tá? Parágrafo primeiro. Fica assegurado o benefício da tarifa social residencial, nos termos das normas em vigor, em especial, conforme as disposições contidas nos instrumentos regulatórios próprios. Este regulamento aqui, ele veio de uma base de umas autarquias que tem a tarifa social. Nós não temos muitas tarifas sociais nas nossas autarquias. É porque nossas tarifas são tão baixas que, por excelência, acabam sendo tarifas sociais. Mas como o nosso intuito, com o decorrer do tempo, é resgatar-lhes o valor das tarifas que estão defasadas, então pode ser que nós lancemos mão desses benefícios relacionados à tarifação social, que são importantes também, sem dúvida alguma, né? Parágrafo 2º. A critério da autarquia, havendo necessidade de complementação da condição de vulnerabilidade social do usuário, poderá ser realizado estudo social, tá vendo? Eu disse. Solicitado à Secretaria de Ciência Social do município, servindo como requisito complementar para análise de concessão do benefício da tarifa residencial social. De fato, as autarquias que geralmente aplicam isso se baseiam em estudos do próprio município na área social. Terceiro, deverá ser realizada a revisão anual acerca da situação de vulnerabilidade social para os beneficiários da tarifa residencial social e do estudo social solicitado à Secretaria de Assistência Social. Para fins de faturamento, artigo 7.2, a tarifa de esgoto será de percentual, aí cada um define como está no seu próprio meio de cobrança, da tarifa de água, independente da categoria que estiver classificado usuário, unidade de usuário utilizada, para o exercício da atividade de órgão ou entidade de organização direta e indireta. Uma coisa importante. Falávamos aqui no CESPAR agora cedo, antes desta reunião nossa, conversávamos aqui no nosso grupo, né, de colaboradores em relação à regulação, sobre a questão relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro dos serviços de saneamento. O ideal é que cada serviço seja cobrado na exata medida das despesas respectivas a ele. Isso quer dizer o quê? Que essa criação da tarifa de esgoto em percentuais de 50, 40, 60, 80, é uma criação muito mais histórica e desprovida de fundamento econômico do que propriamente econômico. Porque não quer dizer que a arrecadação que você tem de esgoto hoje seja suficiente para manter o serviço de esgotamento sanitário tal como deveria ser mantido. Embora um fato que a gente tem é de que água e esgoto são cobrados conjuntamente e são tratados conjuntamente em relação ao seu equilíbrio econômico-financeiro na Lei Nacional de Saneamento Básico. Mas, se você perceber que tiver centro de custos separados, e nossos queridos contadores aí podem e devem atentar a isto, se tiver centros de custos separados para água e esgoto, você pode perceber que o que arrecada com esgoto é insuficiente para o serviço de esgoto. De modo que você pode pedir para o órgão regulador a criação de uma matriz tarifária para o esgoto, dizendo, olha, meu querido consórcio SPAR, que tanto nos auxilia. Aqui, no município que eu estou, nós cobramos 50% do valor da tarifa de esgoto. Porém, analisamos o que se arrecada não paga os investimentos necessários no esgoto e nem a manutenção do esgoto. Portanto, deveria ser 80%. Se vai mandar para nós iremos analisar. Se tudo estiver correto, nós iremos aplicar a tarifa a mais para alcançar o que é necessário para fazer frente a esse serviço. Tá bom? Não perguntei, Gabriela? Não? Certinho? Parágrafo primeiro. Para efeito de determinação do volume esgotado, no caso de usuários que possuam um sistema próprio, isso também é uma exceção, como nós vimos, não dá para ter sistema próprio de água onde tem rede. Tá? Não dá. Mas, como a vida é feita de fatos e nem sempre de ideias e princípios ideais,
Nós temos situações em que tem a rede de água, o sujeito tem poço. Então, nessa circunstância, em que ele tem sistema próprio de abastecimento de água, e que se utilizam de rede pública de esgoto, a critério do prestador, o proprietário deverá instalar medidor de vazão do sistema de água própria e permitir o livre acesso para a fiscalização e incluir desses medidores para a apuração, né, do esgoto. Aí, segundo, na impossibilidade de instalação desse medidor para a aferição da água pela fonte própria, o prestador cobrará a tarifa de esgoto calculado conforme critérios estabelecidos pela entidade reguladora. Esses dois artigos aqui, dispositivos, são uma exceção. Nós não podemos admitir que isso aconteça. Teria uma situação muito excepcional que eu vi até hoje uma vez só na minha vida. Agora que eu amo esse Brasil lá fora, hein? Eu amo, hein? Eu amo. Vi uma vez só isso. De uma localidade que, pasmem vocês, tinha rede de esgoto, mas não tinha rede de água. Aí daria certo aplicar aqui. Mas é uma coisa que eu vi só uma vez até hoje acontecer. Ter rede de esgoto e não ter rede de água. E, geralmente é o contrário, né? É água e não tem esgoto. Mas na situação nossa, que nós temos rede de água e rede de esgoto, a questão do abastecimento próprio de água, ela é inimaginável. Mas se acontecer, aplique-se isso daí. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que agora, né, está realmente junto conosco, graças a Deus, nos apoiando na missão institucional de regulá-los, inclusive quem não recebeu a visita deles ainda, irá receber. O Tribunal de Contas lá atrás, em 2009, quando fez uma vistoria em loco em várias autarquias do Paraná, naquela época, chegou a projetar de instalar medidor de esgoto, para cobrar adequadamente o esgoto pela vazão dele. Claro que isso é inviável tecnicamente, né? Mas só para exemplificar a vocês que essa questão da medição exata da água com determinação do esgotamento sanitário é a regra que se impõe, porque, primeiro, a gente tem que estar ligado à rede de água, segundo, a gente tem que ter hidrômetro, e com base nisso nós cobraremos o esgotamento sanitário. E onde não tem, nós possivelmente, entidade reguladora, vamos definir alguns critérios aí pela categoria, pela média de consumo da categoria, coisa parecida, mas é uma situação muito, 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 muito excepcional. Certo? Gente, vou terminar essa parte aqui para nós encerrarmos no dia de hoje, tá? A estrutura tarifária deverá apresentar a distribuição de tarifas por faixa de consumo, com vistas à obtenção de uma tarifa média que possibilite o equilíbrio econômico-financeiro do prestador em condições suficientes de operação. Isso quem vai averiguar é o regulador. É vedado ao prestador conceder isenção de tarifas de serviço de água e esgoto, salvo os casos definidos pela entidade reguladora. Isso envolve, inclusive, prédios públicos municipais. Então, a prefeitura, em primeiro momento, deve sim ser compelida a pagar pela conta de água. Nós temos lançado mão do seguinte expediente, criando uma categoria específica para a administração pública municipal. É possível? É possível. Assim como também, eventualmente, criando categorias para a administração pública federal e estadual. Mas tem que ser feito esse pagamento. Porque esse subsídio direto a usuários somente ocorre para aqueles de baixa renda. E a prefeitura não se enquadra em baixa renda. Certo? Exceto isso aqui, só vai ter uma exceção aqui. Nos casos em que a própria prefeitura é prestadora, né? Diretamente. E aqui, nós temos, na nossa reunião, que eu me lembro, presentes, dois casos. Tupanci, que o SAATO é um serviço vinculado à própria prefeitura, não é uma autarquia, e o nosso querido departamento, aliás, a divisão de água e esgoto de Flórida, querido município de Flórida. A divisão de água e esgoto de lá, que também é uma divisão da prefeitura, e, claro, aí ocorre um princípio, né, um fenômeno que é do direito civil, chamado confusão. Mas não é confusão de confusão, é confusão, tecnicamente falando, em que o credor e o devedor são a mesma pessoa. Não vou pagar conta para mim mesmo, né? Então, como é que a prefeitura vai pagar conta para ela própria? Não tem sentido.
Mas, tirando esses casos aí, lembrando que nós temos poucos departamentos de água no Paraná, né? Até dá para saber de cor quais são. São Tupãssi, Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, Pato Pontes, Mercedes, Flórida, Colorado e Nossa Senhora das Graças. São esses os nossos departamentos do Paraná. Tirando esses, nós temos que cobrar as administrações públicas municipais, certo? Artigo 75. Fica o diretor do prestador autorizado a requerer, juntamente à entidade reguladora, a qual o órgão pertence, periodicamente, reajuste ou revisão das tarifas previstas nesse regulamento, de forma a permitir a manutenção do serviço econômico financeiro observados os dispositivos legais. Aqui eu tenho uma observação a fazer a vocês. Há uma corrente regulatória, que inclusive é aplicada em vários lugares do Brasil, de fazer com que esses aumentos tarifários fossem automáticos, independentemente do requerimento do prestador. Então, deu a base de um ano, a entidade reguladora de ofício pega os dados que, periodicamente, o prestador é obrigado a disponibilizar e faz o aumento e manda para a autarquia, manda para o prestador. Tá? Se não estou enganado, a nossa querida e modelo de agência reguladora, a ANSPCJ de São Paulo, faz assim. Então, periodicamente, eles fazem um aumento sem que seja necessário pedir o aumento, tá? Eles estão no nível de excelência que é diferente do nosso, né? Claro, estão regulando lá uma região muito promissora do estado de São Paulo, e regulam lá e já tem esse costume de fazer isso. Salvo engano, pode ser que esteja mentindo, mas se não estou enganado, eles fazem isso lá, fazem automaticamente esses aumentos tarifários. Nós aqui optamos por uma fórmula diferente. Nós deixamos a critério do prestador pedir o aumento tarifário. O que não quer dizer que está liberado geral o negócio. Porque um princípio da lei de saneamento, e eu até emiti um parecer esse tempos atrás sobre isso no Rio Grande do Sul, um dos princípios do saneamento é o princípio da questão do equilíbrio econômico, financeiro, sustentável, né? Do serviço de saneamento. Esse é um princípio que é aplicado como princípio para todo mundo que opera saneamento. Prestador, titular e entidade reguladora. Todos são responsáveis pela manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, pela manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do serviço de saneamento do município. Todos são responsáveis. Então, se a autarquia decide não pedir aumento tarifário e não cumpre com suas metas de manutenção adequadas ou metas de investimento previstas no Plano Municipal de Saneamento Básico, e ela não pede, e tiver algum problema derivado disto, o diretor está cometendo um ato de improbidade administrativa, porque está renunciando renda. Tem alguma pergunta aí, Gabriela? Sim. O Tiago disse assim, esse regulamento menciona os casos dos municípios que não têm esgoto e vai ter que se adequar às fossas sépticas. Tiago, eu não entendi bem a sua pergunta, você pode complementá-la depois se quiser, mas é assim, me parece que você perguntou no sentido de universalizar o serviço de esgotamento sanitário. Ô, Tiago, é isso? Fala por áudio para mim aí, para entender o que você perguntou. Abre o áudio aí. Tiago? Oi? A internet dele foi meio ruim. Ah, então tá. Então, vou tentar responder, pelo que eu entendi da sua pergunta. Se não for, você manda de novo no chat que eu refaço a resposta. O que acontece, talvez sua pergunta seja nesse sentido, porque eu falei isso do Tupãssi quando eu fui. Acho que foi por isso. Aqueles casos do artigo 3º-B da Lei 11.445, que dizem o seguinte: hoje você pode considerar como serviço público de esgotamento sanitário, prestem atenção nisso, a destinação ambientalmente adequada dos efluentes domésticos. Se tivermos fossas sépticas ou fossas ambientalmente adequadas, podemos considerá-las
como solução pública de saneamento. Logo, podemos contar isso até para efeito de informação nos sistemas de informação de saneamento, tais como o SNIS, por exemplo, para considerar isto como atendimento ao sistema de esgotamento sanitário. Deve ser essa a sua pergunta. O regulamento não contempla isso propriamente, porque está na Lei Nacional de Saneamento Básico. Talvez a forma de apurar isto, verificar isto em cada residência, para verificar se a solução ali adotada é ambientalmente adequada, fosse o caso de considerar no regulamento, para que ele dispusesse como é que você vai verificar isso. Mas colocar isso no regulamento não é preciso, porque já está na Lei Nacional de Saneamento Básico. Agora, assim, para fins de verificação se a solução individual está dentro do padrão ambientalmente correto, o SAATO, o SAAI, o SAMAI, vai verificar da seguinte maneira. Aí sim você estabelece lá. E lembrando que só vai acontecer quando não tiver rede de esgoto, né, gente? Tendo rede, tem que ligar. Se não tiver rede, você pode lançar mão desse expediente. E isso é importante para as cidades que não têm ainda rede de esgoto, porque pode ser uma baita de uma evolução, sair de 0% de esgoto para 80%, 100%, porque as fossas todas estão ambientalmente adequadas. A ponto de, agora eu vou falar publicamente, porque não tem nenhum problema disso, né? Pelo contrário, é um mérito muito grande, a cidade de Mercedes, linda cidade de Mercedes, ao lado, Marechal Cândido de Rondon, não sei se tem alguém de Mercedes nos ouvindo, mas a cidade de Mercedes, linda cidade de Mercedes, maravilhosa, quem não conhece vai conhecer, né? Nos dizer lá, na reunião que tivemos, que as fossas de Mercedes são ambientalmente adequadas, e que por isso estaria universalizado. Maravilha, maravilha. Palmas para os municípios que estão ambientalmente adequados. Então, você poderia ser uma situação de 0% para 100%, numa tacada só, o que seria a solução para pequenos municípios, tais como Mercedes, que teriam investimentos muito pesados para fazer na questão do esgotamento sanitário. E, nesse caso, inclusive, o serviço de água lá de Mercedes, falando de Mercedes agora no caso, né, poderia muito bem, assim como qualquer outro serviço que tem situações como essa, limpar as fossas periodicamente pelo próprio serviço autônomo municipal ou serviço da prefeitura e cobrar isso na fatura dos usuários, como serviço de esgoto, periodicamente. Inclusive, lá no Rio Grande do Sul, nós temos o regulador, que somos nós, que disciplinou essa questão de como se vai dar essa limpeza de fossa e essa cobrança em proveito do usuário, que poderá ser cobrado no software. Tá? Não sei se foi essa a dúvida que você direcionou para cá, ô Thiago, mas se não for, você me fala. Doutor, o Alex de Jardim Olinda perguntou se é somente fossa séptica. Não. Inclusive, um abraço para a nossa querida Jardim Olinda. Não sei se você sabe, Alex. Acho que nós já topamos aí em Jardim Olinda, né? Trabalhei em Jardim Olinda honrosamente por 6 anos da minha vida. Era uma alegria ir para Jardim Olinda toda semana. Nossa querida Jardim Olinda, nosso brinco do Paraná, né? Menor município do Paraná e uma gracinha de cidade. Não é só a fossa séptica, Alex. É a fossa ambientalmente adequada. Não sei de que outra maneira, Gabriela, você como engenheira pode falar melhor do que eu, mas não sei de que maneira uma outra fossa seria ambientalmente adequada que não a séptica. Mas a lei fala isso. Fossas, soluções, na verdade. Soluções ambientalmente adequadas. Não é só a séptica. Soluções ambientalmente adequadas. E aí eu pergunto a você o seguinte, né? Uma reflexão que eu faço. Tá, nós não temos fossas ambientalmente adequadas, temos as fossas ditas como negras, né? As fossas irregulares, as negras. Então, por que que nós não poderíamos fazer o seguinte? Olha só, a gente tem até 2033 para universalizar, né? Temos aí 10 anos pela frente. O investimento em esgoto é pesado, né? Você dá exemplo agora de Jardim Olinda, que está lá toda feitinha, bonitinha, pessoas maravilhosas que moram lá, comunidade consolidada, comunidade de predominante baixa renda, isso é importante que se diga, Jardim Olinda, e Paranapoema, que está do lado uma da outra ali.
não tem esgoto as duas, inclusive. Por que não dizer o seguinte, olha, usuários de Jardim Olímpico, usuários de Paranapoema, usuários, né, de Mercedes ou de outras cidades que não têm esgoto, eles têm um prazo de 5 anos para fazerem fossas sépticas. Como deve ser. Um dia eu tive a curiosidade, né, de olhar quanto custa uma fossa séptica. Coisa de R$3.000, R$2.000. Não é possível, né, que em 5 anos o sujeito não consiga fazer uma fossa séptica, né? E aqueles que não conseguirem, porque não tem dinheiro mesmo, de jeito nenhum, a prefeitura poderia ir pagando isso com o decorrer do tempo, né? Então, vamos imaginar aí, Jardim Olinda, se não estou enganado, o Alex me corrige aí, mas acho que tem em torno de 500 ligações de água, se não estou enganado, 500 economias, mais ou menos. Então, né, tá aqui. 738. 738? Ora, aumentou aí. Opa, que beleza, mas tudo bem, 700 ligações. Se você tiver ali, tá, vamos chutar alto, 20% que não façam uma aposta porque não tem dinheiro, né? São 140. Ao longo de 10 anos, 2.000 por uma, 2.000 por fossa, né? Tá, é um dinheiro razoavelmente grande, mas que poderia ser colocado na tarifa, inclusive, de Jardim Olinda. Por que não? Mas, segundo informações que estamos tendo aí, não se sabe ainda, mas o governo federal eleito agora vai, de novo, entrar de cabeça no saneamento para cidades abaixo de 50 mil habitantes. Talvez seja o momento de pedir o rede de esgoto ou pedir um apoio nas fossas. Programa de fossas, não sei. Então, temos várias alternativas aí para colocarmos no mapa do saneamento universalizado cidades como Jardim Olinda, como Paranapoema, como Mercedes, como, né, várias outras que não têm esgotamento sanitário. Temos aí várias condições de fazer isso, tá? Doutor, ele informou, Alex de Jardim Olinda, que são 790 fossas negras e uma séptica. No. Como se diria em Minas Gerais, nu. Né? Meu Deus do céu. Bastante fossa negra. Mas então, Alex, a ideia é essa, viu? Inclusive, essa ideia não é de hoje. Até porque, não sei se mudou, Alex, isso lá em Jardim Olinda, havia uma resistência social muito forte ao esgotamento sanitário à rede, porque iria cobrar mais, tudo mais e tal. Então, talvez seja uma ideia, substituir essas fossas negras por fossas sépticas ao longo desse tempo todo, para que em 2033 o município de Jardim Olinda seja contemplado com a universalização do saneamento, viu? Talvez seja uma ideia a levar adiante. Até porque Jardim Olinda é uma cidade muito difícil fazer fossa, né? São terrenos grandes, né? Geralmente são terrenos grandes, uma topografia legal, então a gente tem condições de fazer isso aí para avançar em cidades que não têm esgotamento sanitário, tá? E, quando der, eu apareço aí em Jardim Olinda, viu? Estou com ideia de ir aí em Jardim Olinda. Artigo 76. As tarifas de consumo de água e de esgoto são as constantes do sistema tarifário vigente e definem os principais reguladores. Claro, não poderia deixar isso diferente, tá? Então, meus queridos amigos, eu vou colocar aqui o nosso tradicional paramos. Não saiam ainda, não, por favor, só um minutinho. 19 de janeiro de 2023. Eu quero dar um pequeno aviso a vocês aí antes de vocês saírem. Doutor, Tiago. Fala, Tiago, diga lá. Ô, Marlon, eu aqui de novo. Tinha caído a internet, estava caindo direto, tive que mudar de sala, perdi bastante assunto ali, pertinente. Voltando às fossas sépticas ali, você estava falando referente às tarifas, né? Chegou a comentar alguma coisa das tarifas das fossas sépticas, se é mensal, se é por coleta? Eu perdi isso aí por causa das questões da infraestrutura aqui, a internet estava caindo direto, então... Resumidamente, eu comentei que, como eu falei em Tupanci, as fossas ambientalmente adequadas, tá? Não as outras. Inclusive, sobre isso, eu tenho um paper lá no LinkedIn, acessem lá sobre isso. A cobrança só pode ocorrer em fossas ambientalmente adequadas. Então, você tem a situação de ter uma fossa ambientalmente adequada, que você pode ir lá limpar periodicamente, geralmente a cada ano você vai fazer essa limpeza, e você vai pulverizar a cobrança disso mensalmente nas faturas de água das pessoas, para que elas possam pagar isso de forma pulverizada por decorrer do tempo. Então, pode ser uma solução para o Tupanci, uma solução para cidades que não têm
esgotamento sanitário, né? Então, você pode fazer essa cobrança das fossas ambientalmente adequadas, embora, no frigir dos ovos, a pergunta é, quem vai fiscalizar se a fossa é negra ou ambientalmente adequada? E mais, quem vai fiscalizar quem está fiscalizando? Tá? Então tá, você vai lá e limpa, o Sato limpa as fossas negras, cobra, beleza. A gente não se espalha, vai dizer que cobra, vai cobrar, né, pela fossa ambientalmente adequada. Mas você vai lá e cobra pela fossa negra. Né? Teria que vir uma denúncia aqui para nós, para dizer a cobrança está irregular e tal, para a gente ir lá fiscalizar. Ou então uma outra entidade externa para fiscalizar isso. Seria muito difícil, né? Muito complicado você fazer a fiscalização. Mas o fato é que a fossa ambientalmente adequada é que deve ser objeto da cobrança, que pode ser pulverizada, neste caso, mensalmente. Viu, Thiago? A questão da fossa, também é um assunto que eu perdi ali. Hoje, as fossas que já tem, seria uma obrigação do município fazer essa fossa para o contribuinte? Como é que funciona? Não, eu disse isso, realmente se tinha caído mesmo, eu até comentei esse assunto, que eu dei a ideia de fazer com que as pessoas mesmas construam isso, e que só ficasse a cargo do município aquilo que a população não conseguisse construir. Pessoas carentes que eventualmente tivessem necessidade de ter o apoio do município para que fizesse a construção disso, mas não é obrigação do município fazer, tá? A obrigação do município não é. A obrigação do município é universalizar. E essa solução de universalização hoje passa por alguma medida que o município tem que fazer, geralmente ligada a redes e estações de tratamento de esgoto. Tá? Quando se entende obrigação do município, vai se entender isso. Essa questão da fossa é uma alternativa que eu estou estimulando para que se resolva a questão da universalização. Então, não é uma obrigação propriamente dita, porque ela é uma solução alternativa para resolver o problema, e eu, se fosse gestor do município, incentivaria que os usuários fizessem por sua própria conta, e aquilo que não tivesse como usuário fazer por questões de hipossuficiência econômica, que então o poder público aí sim intervisse e fizesse, viu? Bom, então tá. Gente, antes de saírem, eu tenho só um recado breve a lhes dar, que não tem propriamente a ver com a lei de saneamento, mas que é importante, tá? Gente, o prazo está se esgotando aí, nós temos a lei 8666, a lei 10.520 de licitações, que vão se extinguir totalmente a partir de 1º de abril de 2023. Nós temos que começar, quem não começou ainda vai ter que começar, a implantação da nova lei de licitações. Isso é muito importante. Nós, possivelmente, faremos agora em fevereiro algum tipo de treinamento. Nós iremos convidar vocês. Possivelmente faremos treinamento pelo consórcio CISABS do Espírito Santo, mas em parceria com o consórcio CISPAR. Eu também trabalho no CISABS, né? Então a gente faz em parceria com o CISPAR, para que todos possam assistir, mas eu quero chamar a atenção disso é o seguinte. Temos que implantar a lei de licitações. Nós teremos muitas dúvidas, muitas coisas, alguns modelos. Eu andei disponibilizando até na internet aí, né, de algumas coisas, mas nós temos que implantar, eu chamo a atenção de vocês, sobretudo para assistirem todos e quaisquer eventos que puderem sobre a nova lei de licitações, porque ela é uma realidade muito próxima. Entretanto, lhes oriento no seguinte: como a lei nova permite que contratos derivados de licitações atuais permaneçam vigentes, mesmo quando a lei 8666 deixar de existir, tudo que puderem licitar até 1º de abril, licitem, porque esse contrato pode se estender além do dia 1º de abril de 2023, tá? Pode fazer licitação. Serviço, sobretudo, pode ir para 5 anos a partir agora de 2023, pode até 2028. Serviço. A compra já é um pouco diferente, mas serviço pode estender até 2028. Então, licitem, tá? Licitação. Dispensa não passa. Dispensa feita agora, em 2023, neste momento,
não se prorroga para além do dia 1º de abril de 2023. Não. É claro e expresso na lei que somente contratos oriundos de licitação. E nós estamos no consórcio SPAR à disposição de vocês. Eu também estou à disposição de vocês. Podem se comunicar comigo via WhatsApp, mandem mensagem para mim, todas as seguranças pedidas, para essas questões relacionadas às licitações. E é esse recado que eu queria deixar para vocês, porque é um alerta, está chegando o prazo, e nós, como bons brasileiros, vamos deixar isso para o dia 31 de março. Não, nós não podemos deixar isso. Dia 31 de março, muito tarde, tá? Então, a gente vai fazer todas as preparações, deveríamos fazer as preparações antes. É possível que eu trabalhe também na regulamentação da lei, e vou avisá-los aí, à medida que a gente for fazendo, mas, mesmo assim, é necessário mais. É necessário empenho de cada um de vocês em relação a isso, tá? Então, fiquem atentos, porque nós iremos fazer treinamentos, mas, mesmo assim, cerquem-se de todas as questões necessárias, tá? Thiago e Samar já estão levantar a mão. Digam, por favor. Thiago, você levantou a mão? Não? Não, já tinha então, levantado antes. O Samar já capitão levantou. Diga lá. Fui eu, Marlon. Bom dia. Bom dia a todos. Meu querido diretor presidente da SEMAI Paraná, meu querido irmão Marcelino, é uma honra e um prazer e uma alegria inenarráveis ver você e ouvir suas palavras. Diga lá. O prazer é meu e a todos aí. Mil desculpas aí que eu tinha um compromisso inadiável de manhã e eu pro celular na estrada, já viu, né? Não tem como. É complicado. Aproveitando essa sua colocação aí da nova legislação, e 1º de abril em diante a gente está preocupado com isso, cada município, cada autarquia precisa ir se regulamentando através de seus processos, né? E, enfim, conversei com o Walter e vou aqui já deixar para o pessoal também para ir nos orientando, que a gente faz de forma conjunta, se todos aceitarem, né? Não é impositivo. Nós estamos traçando lá uma data para o dia, até o dia, se eu não me engano, é o dia 26 de março, é o encontro da SEMAI. Provavelmente nós estamos estudando com o Walter, provavelmente será em Jussara. E aí pode, Marlon, trazer, essa vai estar bem encostadinha ali com a mudança da implementação da lei. E aí, se eu conseguir nos brindar também, a gente conseguir alinhar isso para o dia 26, a gente trará lá o dia todo, uma sexta-feira, trará lá esse encontro com o pessoal da SEMAI, o 3º encontro regional, e talvez a gente consiga alinhar isso aí para dar eu acho que vai trazer muito mais consistência e uma boa adesão do pessoal do consórcio, até aqueles que não sejam associados nem no consórcio, nem na SEMAI, nós vamos estar pedindo para comparecer. É 26 ou 24 na sexta-feira? 24, sexta-feira 24, Marcelino. 24, isso, maravilha. Nós estamos ainda aí nessa opção, talvez seja abril ou março, nós vamos alinhar com o Walter. Conforme a agenda aí, até o Dr. Mário também pode passar, se tiver alguma coisa agendada, a gente pode, como o congresso da SEMAI Nacional vai ser só em setembro, então nós podemos esticar aí para abril ou para maio, de repente, até começando já a nova legislação. O Dr. Mário já vai ter um novo horizonte a trazer para nós. Se for possível, a gente poder contar com isso e deixar aos pares também várias sugestões. Marcelino, maravilhosa ideia, já anotei na minha agenda aqui para a gente poder fazer. Maravilhosa ideia. Só que antes, nós vamos fazer minha ideia, a minha vontade, é de fazer pelo menos 2 treinamentos antes do começo de março. Eu estou achando um pouco difícil, porque a agenda está bastante agitada. Mas a ideia era fazer 2. O próximo, com certeza, vai ser sobre dispensa de licitação. Okay. Dispensa online, sim, online, tá? Online. Vai ser online. Então, nós iremos fazer, pelo menos aí, o próximo, já anotem aí, vai ser sobre dispensa de licitação e algumas noções
preliminares sobre contrato na nova lei de licitações. Alterou muita coisa, e na parte de contratos alterou para positivamente. Coisas boas vieram em relação aos contratos. Viu? Contratos com duração de 10 anos, em vez de ser esses nossos aí de 5, máximo de serviço. Coisas interessantes vieram aí, sabe? Novas formas de trabalhar com dispensa, novas formas de trabalhar com exigibilidade, isso é interessante, mas a ideia está anotada aqui já, Marcelino, dia 24. Sim. A gente pode, de repente, fazer no dia 24 um rescaldo já, né? Um rescaldão. Dá uma ideia melhor, né? E se for posterior também, se acaso não entrar em consenso com todo mundo, porque eu acho que tem que ouvir todo mundo, né? E não vão ser todos possíveis de participar. A gente teria também depois, em abril, né, no caso 28, aí, a última semana, a última sexta-feira, ou até maio, mas aí eu acho que fica mais distante. Aí fica um pouco mais... Né, aí nós vamos propondo para o pessoal dar a sua contribuição e nós vamos alinhando isso aí. Melhor março mesmo. Tá bom? Tiago, você tem 2 questões. Diga lá, Tiago. Ô Marlon, desculpa aí, voltar a assuntos que provavelmente já devem ter sido abordados e devido à falta de internet que foi complicado. Questão do parcelamento lá das águas, o regulamento aqui, ele tem a parte do parcelamento referente à água, ele aborda ou tem que ser por meio de uma lei? Como é que funciona? O próprio regulamento, Tiago, vai abordar isso aí. A gente abordou mesmo essa questão do parcelamento, pode fazer no próprio regulamento essa abordagem. Inclusive, Tiago, até me lembrou bem aqui a Gabriela, que não tem problema nenhum de você ter perdido o assunto, porque está sendo gravado. Então, você vai poder assistir tudo de novo. Todos vocês poderão assistir nos confortos dos seus computadores toda essa nossa reunião que foi feita agora. Então, vai ficar disponível depois. Não sei como você vai disponibilizar. Agora, como é que vai ser disponibilizado isso? Vocês precisam no YouTube do CISPAR? No YouTube do CISPAR? Isso. Então, acessem lá o canal do YouTube do CISPAR. Vocês terão lá tudo que nós abordamos de uma forma repetida, né? Que poder assistir de novo aquilo que foi abordado. Aproveitando a oportunidade, sei que não é o tema, contabilidade de qual SAI está falando com a gente. Depois fala qual é o SAI aí, tá? Mas, se possível, em dezembro, não marcar reuniões presenciais. A Nova Fátima, depois em dezembro passado, teve algumas importantes reuniões. Realmente, né, a gente procura não marcar, mas hoje em dia tá difícil, né? A gente trabalhou praticamente até dentro do Natal, né? Quase. Mas a gente procura evitar, né, algumas datas aí mais complicadas, tipo épocas de feriado prolongado, semana do carnaval, essa coisa toda, mas a gente procura fazer o máximo possível do aproveitamento do tempo. Então, eventualmente, pode acontecer de marcarmos reuniões em dezembro, né, porque, infelizmente, faltam dias nos nossos anos, né? É isso aí. Mas, gente, obrigado pela presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade que nós estivermos juntos aí. Um grande abraço a vocês todos. Fiquem com Deus. Valeu, abraço.